Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. Aleluia. O Senhor cuida de você, meu irmão. O Senhor cuida de você, meu irmão. Glória a Deus. Eu vejo nesta noite Jesus enxugando muitas lágrimas aqui. São João capítulo 4, o verso 43, diz assim: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro. Os seus servos lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amado Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra que foi lida nesta noite. E mais uma vez eu te peço que o teu Espírito Santo venha me usar neste momento, Senhor, como bênção para a tua igreja, dando aos teus filhos uma palavra de direção. Que o Senhor venha orientar os teus filhos, que o Senhor venha edificar a fé de cada um deles. É o que eu te peço, meu Deus, no precioso e bendito nome de Jesus. E todos dizem amém, graças a Deus. Meditando nesse texto, o versículo 47, ele tem uma frase aqui, uma frase que traduz a dor e a angústia deste pai. Verso 47 diz assim: Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Eu pergunto para você, quem é, nesta noite aqui, que se lembra de uma experiência que você tenha passado em sua vida? Um momento de angústia,
de dor, até mesmo de morte, que você precisava de uma resposta, porque dependia do início ou fim da vida. E quando você ouviu a resposta, aguarde. É muito triste passar por uma situação dessa. Você tem urgência de uma resposta. E a resposta não vem da maneira que você espera, ou que você esperava. Isso é muito triste. O texto diz que Jesus, ele partiu para a Galileia, da Judéia para a Galileia, porque Jesus havia sido rejeitado, e ele diz que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E Jesus ali da Judéia, ele vai para a Galileia. E quando Jesus chega na Galileia, a Bíblia fala que havia um empregado do rei, um oficial, que tinha um filho que estava com febre. A Bíblia diz que aquele moço estava morrendo, e o pai ficou desesperado por conta da enfermidade do seu filho. E a Bíblia fala que ele foi se encontrar com Jesus. E ele encontra Jesus lá em Caná da Galileia. E ele disse para Jesus que o seu filho estava muito doente, o seu filho estava quase à morte. E ele pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Verso 47, ele diz: e ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ele queria que Jesus fosse até Cafarnaum. E de Caná da Galileia até Cafarnaum, dava mais ou menos quase 50 quilômetros. Naquele tempo, diferente dos dias de hoje, era muito mais difícil. Porque essas distâncias eram percorridas, na maioria das vezes, a pé. E quando não, através de animais. Hoje, você percorre 50 quilômetros de carro, dependendo do veículo, você faz em média 30 minutos. Mas aqui não. Ele não esperou Jesus chegar na Galileia. Ele encontrou Jesus lá em Caná da Galileia. E ele disse: eu estou com meu filho, Senhor Jesus. Meu filho está quase à morte. Vai até a minha casa. Cura o meu filho. E aí a Bíblia fala que Jesus lhe dá uma resposta dura. Jesus lhe deu uma resposta dura. Porque quando Jesus chega lá, aquelas pessoas o reconheceram porque sabiam que Jesus havia feito grandes milagres lá em Jerusalém. Jesus havia feito milagres em Jerusalém e as pessoas reconheceram Jesus. E ele soube que Jesus estava indo
lá para a Galileia, ele foi ter com ele e disse: Senhor, me socorre, antes que o meu filho morra. Só que quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus diz para ele assim: olha, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Para que vocês creiam, primeiro vocês têm que ver. E a Bíblia fala, queridos, que aquele homem estava tão angustiado, tão aflito, que ele disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Desce antes, Senhor. Meu filho vai morrer. Eu fico pensando, quando este homem, o que levou este homem a percorrer uma distância de quase 50 quilômetros, ou 50 quilômetros, como alguns comentaristas dizem. Eu fico pensando, quando ele estava a caminho para se encontrar com Jesus, o que esse homem estava pensando? Porque ele passava por uma grande aflição, era vida ou morte. O que fazer neste momento? Imagina só o que passou no coração deste homem, durante a sua caminhada, essa jornada ao encontro de Jesus, porque a Bíblia diz que ele estava muito aflito. Se você vê o desespero dele, ele estava desesperado, porque quando Jesus fala duro com ele, no verso 49 ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso é muito forte, irmãos. Isso toca qualquer pai, qualquer mãe. Se coloca no lugar de alguém que você ama, de alguém que necessita de um socorro. Socorro não pode demorar. Jesus, quando vê o desespero daquele homem, Jesus, ele dá uma palavra que é somente aqueles que creem que recebem esta palavra, porque é muito difícil você esperar. Quando você lê o Salmo 40, o verso 1, que diz assim, Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, verso 1, me ajuda aí, filho, rapidinho aí. Esperei com paciência no Senhor. Esperar não é fácil, mas imagina só esperar com paciência. E o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência. Quem sabe há entre nós alguém que está muito aflito, muito aflita aqui. Mas o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você crê? Você crê nesta palavra? O Salmo 46, o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor quer que você descanse nele. O Senhor quer que você confie nele. Mas este pai, ele estava muito aflito, e é muito fácil dizer para alguém: olha, espera no Senhor, confia no Senhor. Mas, meu amado irmão, quem está vivendo o problema, que você precisa de uma resposta urgente,
Me ajuda aí, meu filho Leandro, que eu estou com a garganta aqui. Estou curado, viu, irmãos? Mas eu não quero forçar, senão, glória a Jesus. Então vamos lá. Este pai, quando ele abre o coração para Jesus, ou melhor, Jesus olha o coração dele, porque Jesus sabe o que estava passando com ele. Jesus sabe o que está passando com você, Jesus sabe o que está passando conosco, Jesus sabe o que está passando na sua mente agora. Jesus sabe. O verso 48, Jesus repreende ele. No verso 50, Jesus diz para ele: vai, o teu filho vive. Esse texto aqui, olha, o verso 50, é que me tocou. É como se Jesus dissesse assim: olha, pode ir, você já falou comigo, pode ir, volta para a tua casa, porque teu filho vive. Talvez se fosse você, como você reagiria quando Jesus repreende ele? Olha, se vocês não vissem os milagres, vocês não iriam crer. Aí ele, emocionalmente abalado, ele diz: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele estava dizendo: não tenho mais tempo para esperar, meu filho vai morrer. Mas espera aí, ele não conhecia que Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não conhecia este Cristo com quem ele estava conversando, ele não sabia que ali estava o médico dos médicos por excelência. No ministério de Jesus, uma coisa que Jesus nunca fez no seu ministério como pastor, Jesus nunca fez um culto fúnebre. Porque quando ele chegava onde havia mortos, os mortos eram ressuscitados, porque chegava ali a vida. Onde Jesus chega, meus amados irmãos, ele muda a história das pessoas, ele passa a dar vida. Jesus é aquele que cura todas as angústias. Jesus Cristo é aquele que se preocupa com você. Jesus Cristo é aquele que te ama. Ele te ama de tal forma que ele se doou. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que você e eu pudéssemos ter vida. Como é que você reage diante de uma possibilidade de perda? Como é que você reage diante de uma fraqueza espiritual? Como é que você reage diante de um casamento que está em crise a ponto de se separarem? Como é que você reage diante de um desemprego? Como é que você reage diante de uma possível falência? Como é que nós reagimos? Nós tivemos uma experiência na nossa família,
e foi um momento difícil. Esse meu sobrinho, que eu disse a vocês, logo no início do culto, que estava entubado, e o meu irmão, Reginaldo, ele me ligou e disse assim: querido irmão, Paulo, meu coração está apertado, meu coração está apertado, eu estou esperando o áudio do médico, eu estou muito aflito, e isso as pessoas estão enfrentando no dia a dia, com entes queridos que estão hospitalizados, aguardando o boletim clínico que os médicos passam diariamente, boletins que oscilam dia após dia, um dia está melhor, outro dia está pior, e as famílias vão ficando em desespero, vão vivendo aquela agonia. E esse meu irmão, ele disse: meu coração está muito apertado, eu estou muito angustiado. É nessas horas que nós precisamos ter a certeza que o nosso Deus está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Tem coisas que nós queremos, mas Deus, Ele olha e diz assim: não, eu não vou fazer isso para você. Mas por que Deus, Ele não quer fazer algumas coisas que nós pedimos para Ele? O resultado de um exame, de um concurso, como o pastor Felipe, doutor Miguel e outros irmãos aqui, advogados aqui da igreja, que prestaram concursos e sabe a agonia da OAB, e quando chega lá, pensa que vai dar tudo certo, você ora, o pastor ora, a igreja ora, e de repente você vai lá e aquele sentimento, estou aguardando o resultado, e quando sai o resultado, o teu nome não consta lá. Sentimento de perda. Por que eu não consegui, outros conseguiram? Tudo que é com muito sacrifício a gente valoriza mais. Mas Deus sabe, Deus conhece a necessidade de cada um. Deus sabe o melhor tempo para nós. Deus sabe o melhor tempo para você. Deus sabe o melhor tempo. Existem algumas coisas na nossa vida que é Deus nos treinando, nos capacitando, porque quando você estiver aonde você almeja chegar, você vai olhar para os céus e vai dizer: Senhor, eu te agradeço, porque tudo que eu conquistei, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que fez isso por mim. E o meu irmão, eu disse para ele: Naldo, Deus está no controle, e eu vejo ele saindo do hospital e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus é fiel, amados. Deus age da maneira que Ele quiser. Se Deus quiser levar, Ele é Deus. Se Deus quiser deixar, Ele é Deus. Se Deus quiser curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus.
Deus continua sendo Deus, mas nós como pessoas, para lidar e entender essas coisas, não é tão fácil assim. É muito fácil dizer para as pessoas: você precisa ter fé, mas vá viver o momento que aquela pessoa está vivendo. É muito fácil dizer: olha, você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus. Sim, mas a nossa fé muitas das vezes é provada. E a nossa fé, queridos, a Bíblia diz: se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: monte, transporta-te para o meio dos mares. Você crendo, ele vai lhe obedecer. Mas muitas das vezes nós oramos de acordo com esta palavra, e você ora e diz assim. Eu me lembro de uma pessoa que leu esse texto, e diante da sua casa, na frente da sua janela, tinha uma montanha, e ela, quando leu aquele texto, ela orou e disse: monte, sai da frente da minha janela. E orou, e quando abriu os olhos, o monte estava lá. Ele disse: eu sabia. Quer dizer, ele orou não crendo. O poder da fé, o poder da oração. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Atitude daquele homem. Há um pequeno detalhe da fé daquele homem. Atitude dele com a nossa nos dias de hoje. Se nós formos trazer para os dias de hoje, todos nós enfrentamos aflições. Todos nós. Você enfrenta, eu enfrento, todos nós. Nós não ganhamos todas. Como assim, pastor? É verdade. Humanamente, aos nossos olhos, nós não ganhamos todas. Mas aquilo que você pensa que foi uma perda, é bênção de Deus para a sua vida. Aquilo que você pensa que é perda, é bênção de Deus para a sua vida. Você está me entendendo, querido irmão? Você está me entendendo, minha irmã? Mas qual foi a diferença deste empregado do rei? Deste, o ministro, ou secretário, porque a Bíblia não fala. Eu imagino que um funcionário do alto escalão do rei, ele poderia, quando surgiu aquele problema, ele poderia ter corrido para quem? Procurar o rei. Mas a Bíblia nos fala que ele, que trabalhava ali, diretamente para o rei, no gabinete do rei, era uma pessoa muito ocupada, mas o momento ali fez com que ele tomasse a decisão. Ele precisava priorizar, fazer uma escolha, e a escolha ali era o seu filho, era a vida do seu filho. O filho estava à morte, e ele não foi procurar o rei. Ele foi procurar Jesus. Ele procurou Jesus. Diferente de nós, que muitas das vezes deixamos Cristo sempre para depois. A gente primeiro quer resolver nós mesmos. Não, eu vou fazer desse jeito. Olha, pastor Antônio, me orienta aqui. Irmão Miguel, pastor Felipe, olha, eu estou pensando de fazer isso. Mas ele não. Ele enfrentou uma jornada, abriu mão das suas ocupações, deixou tudo, e ele disse: eu vou buscar Jesus, eu vou buscar uma direção. Eu sei que Jesus, ele pode fazer isso.
eu sei que Ele pode fazer. Ele venceu todos os obstáculos, todas as dificuldades, Ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Você não pode ficar parado, você não pode ficar murmurando, reclamando da vida. Você precisa reagir, tomar uma atitude, mas na direção certa, e a direção certa é ir ao encontro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, irmãos, Jesus, ele era muito objetivo, Jesus era direto, Jesus não tinha aquela coisa, me engana que eu gosto, não, Jesus era direto. Jesus repreendeu, Jesus foi duro com ele, olha, vocês creem porque viram, porque se não tivesse visto, não teria crido. Se você não tivesse ouvido dos milagres que eu fiz lá em Jerusalém, você não teria vindo me buscar aqui, você não teria vindo me procurar. Mas a palavra de Deus nos diz, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Glória a Deus, glória a Deus. Eu imagino ali ele ter que, Jesus dizer assim, olha, verso 50, disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. Jesus disse assim, olha, volta para sua casa. Jesus disse, eu não vou lá, mas o poder da minha palavra, você veio me procurar, e eu estou dizendo para você, pode ir que o milagre já aconteceu. Acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo, misericórdia, pode ir porque o milagre já aconteceu. Você pode sair daqui nesta noite crendo na resposta de Deus, porque o Senhor está pelejando por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Deus está operando na sua vida, pela fé eu te digo, vá na confiança que Jesus é contigo. Jesus entra com você lá no fórum, Jesus entra com você diante das autoridades, Jesus entra com você no hospital, Jesus está com aquele que você apresentou para Ele. Exaltado é o nome dEle para todo sempre. Oh, glória a Deus. Imagina 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a pessoa ali enferma, morrendo. Diferente dos dias de hoje, que nós temos tantos antibióticos e tantas coisas. A picadinha dói. Eu tomei uma benzetacil outro dia, por causa da garganta. Confesso que eu fiquei para sentar, amados. Mas uma coisa eu digo para vocês: o remédio, a picadinha doeu, mas curou. Agora imagine lá naquele tempo. Imagina. Ele estava diante dos médicos que disse: pode ir, teu filho já está curado. E a Bíblia diz que aquele pai, ele ouviu a ordem de Jesus: pode ir, volta para a tua casa, vai encontrar seu filho, porque ele não vai morrer. E a Bíblia fala que quando ele estava indo, ele encontrou os seus servos, que lhe anunciaram dizendo: fica tranquilo,
o teu filho vive. O teu filho vive. E ele perguntou: mas que hora é que aconteceu isso? E eles responderam: às 7 horas. Às 7 horas, o dia começava às 6 horas da manhã, não é isso? Hã? Sim ou não? Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora. A sexta hora era ao meio-dia. A sétima hora, que hora que era? 1 hora da tarde, às 13 horas. Ele perguntou: que hora que foi? Ele falou: às 7 horas. Para nós, seria às 13 horas. E ele, o texto diz que ele entendeu que era a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Eu finalizo agora dizendo para você: o que é que está quase morrendo na sua vida? O que é que está quase morrendo na sua vida? O que é que está quase morrendo no seu ministério? O que é que está quase morrendo na sua família? O que é que você está quase perdendo? O que é que você está enxergando que está com um sintoma febril? Seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja na família, seja no casamento, seja no trabalho, aonde for. O que é que está te causando medo? Eu finalizo dizendo para você: é necessário obediência. É fundamental a sua confiança, a sua fé em Jesus. Eu quero que você apresente algumas áreas da sua vida, ou alguém da sua família, alguém que você sabe que necessita de um socorro urgente de Jesus. Seja esposa, seja esposo, seja filho, seja netos, eu não sei. Mas eu quero que você apresente ao Senhor Jesus. Seja a sua situação financeira, seja a sua empresa, eu não sei o que é que está preocupando o teu coração, como aquele pai, mas hoje o Senhor manda te dizer: confia. Pastor, eu tive uma perda, perdi um ente querido. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é o Deus que conforta e consola os corações. Ainda que nós temos o sentimento de ter perdido, mas o céu ganhou, e Deus agiu segundo a sua soberania. Porém a vida continua, e eu quero que você coloque a sua fé em prática e entenda que Deus é soberano. Deus está no governo de todas as coisas. Nada, não cai uma folha da árvore se não for segundo a sua permissão. O Senhor, Ele cuida de você. Você crê que Jesus cuida de você? Se coloca de pé, eu encerro agora. Apresenta para Jesus. Eu quero que você apresente alguém, alguma situação que aos teus olhos você vê que está correndo risco, mas em nome de Jesus,
O Senhor é aquele que vai te ajudar agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e apresenta ao Senhor. Eu não sei quais são as suas perdas. Eu não sei o que é que está afligindo o seu coração, que está tirando a sua paz, que está colocando você em desespero. Mas hoje Jesus manda te dizer que Ele cuida de você. Apresenta para Jesus. Alguém que você ama, que se afastou, não vai se perder. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, afastada dos caminhos do Senhor, e hoje quer receber Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Jesus se preocupa com você. Eu convido você para sair do seu lugar e vir aqui receber o Salvador Jesus. Jesus está enxugando lágrimas. Aleluia. Eu não sei qual é a tua aflição, qual é a tua preocupação, mas hoje Jesus está colocando um basta. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário. Alguém para Jesus? Te amadurecer. Se não há, E depois tem que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: vai em paz. O Senhor é aquele que restaura tudo na sua vida. Vai em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.